Porque a aprovação da reforma tributária fez com que estados do Sul e do Sudeste, com exceção de Santa Catarina, anunciassem o aumento do ICMS para garantir uma arrecadação maior. Inclusive foi isso que o Dantas trouxe para a gente. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, a alíquota geral deve passar de 17,5%. O tributo atinge desde energia elétrica a combustível e, com a reforma, o ICMS daria lugar ao imposto sobre bens e serviços compartilhado, ainda com municípios. Vamos trazer as informações dos nossos comentaristas e também uma análise aprofundada sobre isso. José Maria Trindade, quais são as discussões que mais importam nesse momento e como as pessoas ligadas à reforma tributária observam esse movimento dos governadores da região sudeste? Na verdade, eles aumentariam de 17,5% até 19% ou 19,5%, justamente para ajudar nessa média que o Dantas acabou trazendo para a gente. Isso iria influenciar diretamente nessa média dos próximos 5 anos. É isso, Zé? A emenda da reforma tributária, ela tem um prazo de aplicação de 7 anos. E esta média de arrecadação agora influencia muito nesse fundo de recomposição de possíveis perdas que os estados terão. Haverá perdas. Quando se muda tão drasticamente assim um critério de arrecadação, se alguém ganha, alguém vai perder, né? Só para localizar, a emenda foi aprovada na Câmara, o projeto foi mandado ao Senado, houve mudanças e só essas mudanças é que devem agora, que podem, segundo o regimento interno, serem avaliadas, né? Não se pode mais mexer no texto não emendado. E ali estão exceções que acabam aumentando o IVA, que é o imposto que vai substituir 5 outros impostos, né? E algumas mudanças ali já estão sendo avaliadas, a maioria das emendas será rejeitadas do Senado Federal, a maioria rejeitada, e principalmente uma que beneficia o setor automotivo. A Câmara dos Deputados não está aceitando esta mudança de benefício ao setor automotivo e a emenda deve cair. Essa estratégia de aumentar agora a arrecadação visa aumentar a média de arrecadação no futuro. E assim, o que eu estou sabendo é que estados que têm um agronegócio forte, como o Mato Grosso, estão preocupadíssimos com o futuro, porque essa arrecadação do agronegócio é importante para o estado e nessa nova composição não haverá essa recomposição de valores. Mas dizem ali os deputados que analisam esta emenda à Constituição de que é importante, porque os municípios vão cobrar, o dinheiro vai para o fundo e depois haverá uma redistribuição. Mas são estratégias. Todos os técnicos de todos os estados e municípios estão ou deveriam estar debruçados nesse novo texto, para saber o que vai acontecer em termos de arrecadação. No governo federal, eu recebi essa informação e ela fica meio que escondida, né? Existe um software que rodou a folha, a arrecadação de 2023 e 2022 como se fosse nas novas regras. E esse software diz claramente o mapa, quem ganha e quem perde nessa história. E esse resultado não está sendo divulgado, mas ele já está cronometrado ali pelo governo. Pois é, Roberto Mota, a reforma tributária e as distorções que começam a ser identificadas. Estados do Sudeste já identificaram uma brecha no texto e já prometem aumentar, promover reajustes no ICMS para ganhar lá na frente por conta dessa média que será feita. Mas na justificativa deles é que houve uma perda de arrecadação substancial na época da pandemia. Mesmo assim, se há uma brecha no texto, talvez o texto não seja tão bom assim, né, Mota? Ou talvez o texto seja ele próprio uma grande brecha, não passe disso, né? É como diz aquele ditado muito conhecido aqui no Brasil, farinha pouca, meu pirão primeiro. Olha, Zé, eu vou te dizer um negócio, eu não conheço esse software aí fantástico que simula quem vai ganhar e quem vai perder. E nem preciso. Eu vou arriscar não é tão fantástico assim não, viu? Ele é meio óbvio. Então, pois é, isso que eu ia dizer. Eu vou arriscar um palpite. Quem vai perder, olha aqui para a tela. Tá vendo aqui? Aqui tem 5 representantes de quem vai perder. Não resta a menor dúvida. Meus amigos, nós estamos trocando um sistema tributário ruim
por outro sistema tributário ruim. É isso. É um imposto único que não é único, são dois. É o IBS e o CBS. Vocês já pensaram nisso? É a maior alíquota de imposto do mundo desse tipo, né? Imposto de valor agregado. Mas muita gente, Mota, muita gente vai pagar mais porque tem um imposto do pecado. Quem peca muito aí com bebidas e tal vai ter que pagar. O pecado que nós cometemos em acreditar que algumas dessas reformas são feitas para o nosso benefício, né? A gente ainda tem que ouvir isso, é para o seu bem, vai simplificar, vai melhorar, mas vai reduzir a carga tributária? Não, isso vai ficar para uma próxima etapa. Veja bem, essa reforma tributária ela vai levar 8 anos para ser implantada. Vocês imaginem quando vai ser essa futura próxima etapa em que vão reduzir os impostos. Quando essa próxima etapa chegar, o Milei já vai estar no 4º mandato, meus amigos. A Argentina vai ser o 5º PIB do mundo e a gente vai estar olhando assim, cheio de inveja, com aquela cara do Alberto Fernandes naquela fotografia que a gente mostrou. Aquilo é a gente amanhã. Dantas, antes de você fazer o seu complemento, eu preciso só passar para o Beraldo, a gente vai ter que liberar o Beraldo mais cedo. Beraldo, quando o Mota falou que nós, fazendo uma alusão aos participantes do programa, como sendo o retrato do Brasil, nós iremos pagar, você está incluído? Mesmo sendo o CPF da América do Norte, hein? Todo mundo paga, né? Todo mundo paga, qualquer um que tenha vínculo com o Brasil. E, obviamente, como essa reforma tributária vai ser implementada daqui a alguns anos, eu vou estar aí prontinho, também de 4, esperando ela chegar. Olha, a gente precisa lembrar que, no que tange aos governadores, ano passado foi ano eleitoral. E aí a farra comeu solta. Houve uma redução de ICMS nos combustíveis, que é sempre um instrumento de arrecadação importantíssimo para os estados, e os governadores que a princípio reclamaram, depois abraçaram essa redução de ICMS do combustível porque viam que o alto preço do combustível era um fator eleitoral e aí preferiram garantir as suas reeleições a serem criteriosos, serem cautelosos, cuidadosos, zelosos do dinheiro público, das contas públicas. Agora a gente vê aí o presidente do Senado dizendo que Minas Gerais nunca esteve numa situação tão ruim. O Rio de Janeiro, curvado, porque tem um problema de segurança imenso, tem um problema financeiro imenso, problema político imenso, então assim, é só problema. São Paulo está numa condição melhor, tem muito dinheiro em caixa para investir, mas sabe que seus desafios também são maiores, porque a exigência é maior, a rotação de São Paulo ela é mais alta, então precisa entregar muito mais coisa para o Estado continuar funcionando e por aí vai. Então você tem sim, uma visão lá na frente, tentar criar, mas isso é uma necessidade urgente agora. Os estados brasileiros estão numa situação muito difícil e a União também não está nem perto de ter condição de ajudar. Tá certo. Cristiano Beraldo, a gente agradece demais a sua participação, tem um compromisso, precisa sair um pouco mais cedo, amanhã estaremos juntos mais uma vez. Valeu, Beraldo. A gente segue na análise e na discussão sobre a reforma tributária e também os subterfúgios que muitos estados vão adotar para conseguir aumentar a arrecadação nos próximos anos. Dantas, você tem um complemento e um comentário importante a fazer, né? Não, essa reforma, assim, na sua essência, a simplificação, a adoção do IVA, que chega até tarde, né? Aí, com esses 5 impostos, vai ser um IVA, uma divisão administrativa, 3 impostos federais, um estadual e um municipal, né? Então, você tem a CBS, você tem o outro imposto que é o IVA federal, o IBS. Então, assim, na essência, ela deveria ser boa. Ela até é boa, porque de alguma maneira ela simplifica, ela ajuda muito as empresas no sentido de desburocratizar o processo de declaração. Hoje tem muita ainda autodeclaração do imposto que você retém, que você depois tem que declarar, que depois você vai compensando. Você tem na cadeia produtiva, nas cadeias inclusive mais longas, você tem um acúmulo de impostos sobre impostos. Então, o texto, ele tende a provocar uma simplificação desse sistema
tende a haver uma automatização, né? Logo na sequência disso, quer dizer, na própria até o momento da transição, até o fim da transição, o momento da efetiva aplicação do novo sistema tributário, você já precisa ter um sistema automatizado justamente para que essa arrecadação ela venha, né, ela seja feita de forma automática, né? Hoje você tem nota fiscal eletrônica, então você já tem processos sistematizados que vão agilizar essa transferência, essa redistribuição de renda. O problema é quando você começa a colocar a política e os interesses setoriais, né? E aí você vem com várias emendas ao texto da emenda constitucional e começa a abrir o flanco daqui, o flanco dali. Quando você promove subsídios, você defende subsídios e isenta vários setores, você acaba pesando para outros setores. Lembrando sempre, gente, que essa é uma reforma tributária que ela desloca a cobrança, né, da origem para o destino, que é o consumo, o consumidor final que vai pagar o imposto. E quem é que realmente paga o imposto? Então, no fundo, é uma forma de você reduzir o litígio, reduzir a burocracia, né, reduzir a sonegação e tentar, com isso, reduzir o preço final. Quer dizer, essa é a expectativa, esse é o ideal que se busca com a reforma. Se isso vai acontecer, aí já são outros 500, justamente por causa dessas exceções que vão sendo abertas. Inclusive foi aberta uma exceção, eu estava lendo a reforma esta semana, que a gente está preparando o programa de sábado justamente sobre a reforma tributária, Daniel, e assim, municípios e o Distrito Federal, por exemplo, vão poder cobrar taxas de administração pública, né, de serviços públicos, taxas extras. Então, o problema não está nem no final ali que você pode ter do IVA 27,5. É que vai ter o IVA 27,5 e vai ter a taxa daqui, a outra taxa dali. O problema é o final. O problema é justamente a composição disso, a cesta de tributos que o brasileiro paga, né? Taxas, tributos, impostos que o brasileiro acaba pagando no final das contas, porque sempre se abre algum tipo de exceção para cobrar dele para ele fazer qualquer coisa na sociedade, né? Hoje você paga para tudo, você paga qualquer coisa, você não tem nenhum serviço de retorno desses impostos que você paga, o que realmente coloca em questionamento por que tantos impostos? Porque a sociedade não tem nenhum retorno disso. Agora, Zé Maria, você já trouxe a informação aqui por diversas vezes que quanto tempo o Congresso Nacional discutiu a reforma tributária. O Mota trouxe a informação de que 8 anos para a medida ser implementada. A gente está falando de quase 50 anos para uma mudança robusta e importante no sistema tributário brasileiro, substancial. Agora, muito frustrante, né? Você promoveu uma mudança dessa, mas no final das contas, você não vai ver uma mudança substancial, importante. Você vai continuar pagando talvez a mesma coisa ou até mais se a gente levar em consideração essas taxas extras que muito possivelmente serão cobradas pelos municípios. Eu começo dizendo o seguinte: ninguém gosta de impostos, né? Mas os impostos, eles são uma necessidade em qualquer organização política, social. Os países mais liberais do mundo, até no país do Milei, vai ter imposto. O que ele defende, eu defendo, é menos impostos, né? E impostos ali minimamente justos, né? Essa é a realidade. Eu me lembro de uma conversa que eu tive aqui com o Delfim, que eu gosto de contar, ele dizendo que o pai dele, o pai do Delfim Neto, disse: meu filho, você só se livrará de impostos depois de morrer, vai conviver a vida inteira com impostos. E ele trabalhou a vida inteira com isso na cabeça, foi ministro, né? Definiu impostos, criou o imposto para supérfluos, sofreu um ataque brutal até de outdoor, o pessoal de perfume, dizendo: olha, supérfluo é o nariz de quem falou. Enfim, apanhou muito, porque ele criou ali o que seria hoje o tal imposto do pecado. Na época do fim chamava o imposto dos supérfluos. E ele viveu aquela história: você só se livra de impostos depois de morrer. Aí um dia, ele selecionando lá os carnês de IPTU para pagar, que não são poucos, Delfim deve ter muito, não deve caber nos dedos dele a quantidade de carnês para pagar.
Entre eles estava o IPTU do mausoléu da família. E ele concluiu que nem depois de morrer nós estamos livres de impostos. Mas é preciso discutir se o imposto é justo, se está na medida correta. No Brasil sempre será um imposto injusto. Sabe por quê? É porque o imposto não traz nada para você. A escola do seu filho, da maioria, né, poucos estão na escola pública, a escola do seu filho você paga, a segurança você paga no seu condomínio, de alguma forma paga, até que mora em rua paga um imposto lá para algumas pessoas terem, imposto não, o a mais, né, para ter segurança, a saúde tem um plano de saúde ou você paga o preço caríssimo das contas de hospitais. Então, esse não retorno do imposto torna o Brasil injusto por natureza. Qualquer que seja a alíquota brasileira, ela será injusta porque não há retorno em nenhum setor, nem de segurança, nem de educação, nem saúde, nem de nada. Isso é uma grande realidade. Essa reforma tributária muda o conceito. O imposto sai da produção e vai para o consumo. Veja bem, quem paga imposto é o consumidor. O empresário não paga imposto, ele repassa o imposto. Eu fui abordado por um empresário que me disse: olha, eu vi o que você falou no Pingos e eu pago o imposto. Eu vou todo mês pagar o imposto. Eu respondi: o senhor não paga imposto, quem paga imposto é o consumidor. Daqui a pouco o senhor vai achar que quem paga o aluguel da sua empresa é o senhor. Não é, quem paga o aluguel é o consumidor. Se alguém pagar imposto, pagar aluguel e pagar salário do dinheiro dele, ele quebra amanhã. Então, assim, esta é a história. Quem paga é o consumidor. E a promessa não é de redução de carga tributária, ou seja, do nível de impostos. A grande promessa é a simplificação e quem vai repassar. Quem é que vai repassar? É o prestador de serviços e o consumidor final, que quando o empresário vender, lá já estará claramente o IVA, que vai para o município, estado e para a União. Não faz parte do preço do produto. E aí, mais do que nunca, já é assim hoje, mais do que nunca, o empresário será um repassador de impostos. Ele vai, a tendência, dizem todos que eu converso no Congresso, é de que imediatamente, quando se paga o valor do produto, já vai o dinheiro para o Estado e para o fundo. Ou seja, ninguém vai ficar com esse dinheiro, né? A não ser o governo. Então, esta é a velha e nova história de impostos. Impostos sempre são horríveis, senão seriam aleatórios ou não existe nenhuma possibilidade de não pagar impostos. O que eu cobro e não tem é retorno. Falamos sobre reforma tributária, de que maneira essas medidas vão impactar no dia a dia dos empresários e também do cidadão comum. Trouxemos também a informação de que muito possivelmente governadores dos estados do Sudeste irão promover um reajuste no ICMS, também como medida para evitar uma perda de arrecadação no futuro decorrente da reforma tributária. Vamos girar esse assunto com o Roberto Mota. Mota, queria trazer inclusive uma informação que foi compartilhada aqui pelo nosso sonoplasta, o Pedro. Ele lembrou muito bem de uma música do Silvio Brito. Tem uma parte da música que diz o seguinte: tem que pagar para nascer, para viver e para morrer, né? Fazendo um paralelo com aquilo que disse José Maria Trindade com a situação que envolvia o IPTU do mausoléu da família de Delfim Neto. Agora, o cidadão comum, a pessoa que trabalha, acorda muito cedo, tem que se virar para pagar as contas, pagar a escola dos filhos, comprar remédios, plano de saúde, enfim. É muito frustrante você esperar tanto tempo por uma reforma que, em tese, as pessoas batem palmas dizendo: legal, simplificou a vida do contribuinte. Mas, no final das contas, vai sair o mesmo contingente de dinheiro ou talvez até mais. É verdade, Daniel. Eu me lembrei de outra música. Essa reforma tributária me lembrou uma música do Tim Maia, que tem um verso que diz assim: me dê motivo para ir embora. Olha, a gente tem que lembrar o seguinte: uma política pública, ela não é medida pelas intenções dela. Ela tem que ser medida pelos resultados. Outra coisa importante, a gente sabe a intenção com a qual uma lei
ou um projeto é criado. A gente só não consegue imaginar como essa lei vai ser usada no futuro. A gente tem exemplos recentes aqui no Brasil de leis que foram criadas com as melhores intenções e depois foram usadas de forma terrível. A intenção da reforma tributária é excelente, é fantástica, é super nobre. É simplificar. A CPMF, Imposto dos Cheques, é um exemplo, né, Mota? Tem inúmeros, Zé. Agora, a intenção é maravilhosa. Agora, eu só quero lembrar a vocês um ponto importante. É uma reforma tributária que não reduz a carga tributária. Ponto. Ao contrário, provavelmente aumentará a carga tributária. Na minha opinião, de cidadão, trabalhador, pai de família, que não tem nenhuma boca, que não tem nada que garanta, né, que o jogo está ganho para mim, na minha opinião, a análise da reforma tributária deveria parar aqui. Acabou a análise. É uma reforma que não reduz a carga tributária e provavelmente vai aumentar. O que mais a gente precisa discutir? A gente precisa lembrar dos discursos bonitos, que a intenção é simplificar. Simplificar para quem, companheiro? Simplificar para quem está arrecadando. Vai ficar mais fácil, mais rápido, mais barato arrecadar. O que é arrecadar? Vamos traduzir. É a colheita que o Estado faz no nosso bolso. Eu não me lembro quem foi que falou aqui. Praticamente tudo hoje na nossa vida envolve pagamento de imposto. E aí é importante a gente lembrar de outra coisa. A gente paga imposto não é porque nós estamos recebendo serviços do Estado. A gente paga imposto porque o Estado pode cobrar o imposto da gente. E se a gente não pagar, a gente perde nossa casa, a gente perde nosso carro, a gente perde a nossa liberdade. Experimenta sonegar imposto de renda para ver qual é a consequência, né? Eu acho que foi por causa disso que o Al Capone foi preso nos Estados Unidos. Tentaram de tudo para perder ele, não conseguiram, foram no imposto de renda dele. Então, o imposto, o nome já diz, ele é imposto, é uma obrigação que a gente não tem a chance de escolher ou não. E aí, meus amigos, aí vem a minha reclamação. No momento histórico em que o Congresso Nacional tem a chance de fazer uma reforma nesse sistema, o que o Congresso, que entende a nossa vida, o nosso drama de todo final de mês, o que esse Congresso deveria fazer? Reduzir a carga tributária. Eu não quero saber mais nada. Eu não quero saber se vai ser um imposto, se vão ser 10, se vai ser mais fácil, se vai ser mais complicado. Eu só quero ouvir a seguinte frase: a carga tributária do brasileiro, nesta nossa reforma, vai cair pela metade. Você já imaginou o que aconteceria aqui no Brasil? Aconteceria o que aconteceu na Argentina agora com a eleição do Milei. A bolsa ia disparar, meus amigos. Investidores do mundo inteiro viriam para cá, os negócios iam se animar, fábricas iam abrir, empregos seriam gerados. Mas o que a gente está ouvindo do nosso Congresso? O oposto. A carga tributária, na melhor hipótese, vai ficar a mesma, provavelmente vai aumentar. Eu acho que essa é a análise da reforma tributária. Pois é, a música do Tim Maia fez todo sentido, viu, Mota? Para fechar, você, Dantas. Eu cheguei a ficar emocionado com a música do Tim Maia aqui. Porque, olha, ô Mota, é aquela velha história, aqui no Brasil, tudo que é bom é deformado, né? Você pega a experiência das privatizações, elas são deformadas. Você pega a experiência do IVA e ela é absolutamente deformada. O que está acontecendo com essa reforma tributária? Ela está sendo um aval justamente para aumentar a carga tributária. Não por causa do IVA, mas por causa de todas essas emendas que estão sendo apresentadas à emenda constitucional. Esta reforma, ela precisaria de um artigo, transformando esses impostos que são mencionados em um imposto só. Bastaria isso. E pronto. Mas não. Aí você vem com as exceções, você vem com as concessões, você vem com as autorizações. Por exemplo, neste texto há autorização para que as prefeituras atualizem a base de cálculo do IPTU por meio de decreto. Não precisa mais passar por Câmara de Vereadores, não precisa mais respeitar nada. Podem aumentar o quanto quiserem o IPTU. Ora bolas, então vai unificar ICMS, ISS, IPI, etc. Mas eu vou ter que pagar mais IPTU. Então,
iluminação pública permite que as prefeituras cobrem do consumidor taxa de expansão da iluminação pública. Ora bolas, nós temos diversos desses serviços que já são privatizados. Essas empresas privadas é que deveriam ampliar, com contratos bem feitos nas concessões, é que deveriam ampliar a infraestrutura para oferecer um serviço melhor. Afinal de contas, elas receberam uma concessão pública para isso. Mas essa é a intenção do legislador, essa é a intenção dessa confusão que é feita no debate público. Pouca gente consegue acessar, pouca gente para ler o texto, inclusive jornalistas. Eu desafio aqui jornalistas que não sejam especializados em economia, que estejam comentando e que tenham lido o texto da reforma, algumas páginas, pelo menos, dessa reforma tributária. Então, a gente precisa trazer essas questões à tona, justamente para que elas não passem, porque a Câmara está prestes a aprovar esse texto. E aí é uma crítica ao texto como um todo. Nós temos uma proposta que, essencialmente, ela poderia funcionar, justamente desburocratizando o processo de declaração, de pagamento do imposto. Os empresários hoje gastam, Mota, aí na base de 300 bilhões por ano só com o ato declaratório, com a contratação de grandes bancas de advogados, os escritórios especializados em advocacia tributária, eles estão bilionários. Por quê? Porque todo empresário que está ali para produzir, para gerar emprego, ele tem de ter um departamento que às vezes é muito maior do que a empresa inteira, só para poder contabilizar os impostos e não errar, porque senão a Receita vem e isso vira um litígio judicial e aquilo sobe às instâncias. Tanto é que nós temos aqui e mais multas pesadas. Nós temos mais de 1 trilhão. Mais de 1 trilhão de ações, né, de valores em ação de tributárias que estão correndo na justiça, muitas vezes paralisadas porque não tem uma solução, até porque os estados e municípios, todos eles também violam o próprio texto constitucional, né? Quando a gente cria um imposto que não estabelece, que não respeita o preceito constitucional da igualdade, né? Você cria isenções, começa a liberar, aí começa a haver a guerra fiscal, porque aí o estado quer atrair a montadora, o outro estado quer atrair a indústria de calçados, então libera o sujeito de pagar imposto para ele poder gerar. Então isso vai dando esse nó no sistema tributário brasileiro. É isso que precisa, esse nó que precisava ser deslindado. Só que em vez de você vir com um texto simples para deslindar esse nó, para desburocratizar, para tirar esse peso do Estado, que aliás, inclusive, leva à sonegação, nós temos aí uma expectativa de 800 bilhões de reais que são sonegados justamente porque tem empresário que olha esse negócio e fala assim, eu vou para o planejamento tributário. Então, assim, tudo isso poderia ser facilitado, resolvido, e aí sim, poderia até resultar num preço menor do produto a ser pago pelo consumidor. Mas, infelizmente, a nossa classe política, os nossos empresários, os nossos dirigentes estão pensando em outra coisa, em liberar o seu e jogar a conta para o consumidor final, para o pagador de impostos, como eu sempre digo aqui. Aquele que, inclusive, é praticamente a classe média, que é quem realmente leva o piano nas costas desse país. A lista de dívidas tributárias de grandes empresas e também de instituições religiosas, Dantas, é enorme. Se todas as dívidas fossem pagas, acho que a gente resolveria o problema do Brasil. Bem,